Isso parece um exagero, mas não é. Time que tem um comportamento e atitude e bola muito piores na Copa Libertadores, com adversários muito mais acessíveis do que os nossos aqui numa Série A de Campeonato Brasileiro. E muda-se muito mesmo. A minha tese é aquela do lance da prioridade, que a diretoria, o treinador vieram a público e falaram, nossa prioridade é o brasileiro, os jogadores absorveram, e se o clube está falando sobre isso, é porque, inclusive, premiações e tudo mais, deve estar priorizando muito o brasileiro também. E aí você pega um ambiente todo priorizando uma competição, você vê o jogo que está fazendo. E a outra que está sendo deixada de lado é tratada daquela maneira dentro das 4 linhas. Se vai ser assim a partir das oitavas, não sei. Justifica o jogo contra o... Mas é que não é um. Contra o Tati? Então não é um. São 6 jogos de uma fase de grupos de Libertadores e já 11 de brasileiro. 11 praticamente muito bons e 6 muito... Cara, não é possível que em 17 jogos, 6 de um lado e 11 do outro, tá tendo comportamento. Se fosse uma semana, um jogo, vamos lá, dá desconto, aconteceu. Não acordaram bem. Mas nós temos um recordezinho já bem razoável, hein? Sim. Bem razoável. Arnaldo. É mais difícil explicar o Flamengo do que o Palmeiras. Porque o Palmeiras, na Libertadores, é o todo-poderoso, e no Brasileiro ele oscila, sobretudo... Por que é mais difícil? Porque esse comportamento, o Mancini trouxe o dado do G6 do brasileiro aí, acho que tem uma numérico, é o mesmo treinador, as mesmas situações, a dificuldade no confronto com grandes. Então a gente consegue entender mais o Palmeiras do que o Flamengo, que de fato é muito chocante. O Flamengo vem sendo no brasileiro como nos tempos do Malvadão, seu apelido. Ele vem vencendo alguns jogos, ele venceu um jogo tático contra o Palmeiras, e nos jogos em casa ele tá passando o trator, né? Não é simples golear 3 adversários como o Flamengo goleou no Brasileiro, incluindo o Corinthians. E aí eu acho que o jogo ruim, isso eu acho uma grande virtude do Felipe, o jogo ruim do Flamengo no Brasileiro contra um grande adversário, o Cruzeiro, serviu de aprendizado para a sequência e para mudanças impopulares que ele fez. Essa situação de não jogar Pedro e Arrascaeta juntos não é fácil bancar no Flamengo. E desde o jogo com o Cruzeiro, ela está colocada no ar. Barrar o Wesley para colocar o Varela também, né? Porque o Wesley, a seleção brasileira, passa o lateral, vai lá. Não, agora o Varela está melhor. Recolocar o Everton Araújo de volante também não é uma coisa... Então o Felipe Luiz foi fazendo vários ajustes, várias alterações em relação ao jogo que ele perdeu, o jogo grande contra o Cruzeiro. Eu espero que o Abel faça uma reflexão depois de ter perdido para o Cruzeiro, e não aí que o Mancini falou, porque a era Abel tem essa, os 2 gols no início, o pênalti perdido, a bola bateu na mão do Gomes, é isso, alguém escorregou, o cartão vermelho, sempre tem alguma explicação que vai além da estratégia do jogo ou da situação. Que não explica ficar à mercê disso. Pois é. Entendeu? O jogo tem essas situações. Sabe por quê? Porque ganha muito. Porque ganhou muito. Mas sim, não estamos mais falando disso. Ontem fugiu bem da curva, né? 2 gols de bola para em 2 minutos. Eu não lembro da Era Abel ter acontecido isso. Não lembro. 4 anos, não lembro. Ontem foi bem fora da curva. Palmeiras e Botafogo foi pior ainda, né? Mas não em 2 minutos, não. Não, em 2 minutos não. Foi 45, 3-0. Eu acho que o Flamengo, essa questão da prioridade, o Vessone fala, porque foi da boca da direção do brasileiro. E, de certa forma, está sendo colocado no campo, né? E também acho que tem uma questão, o Vessone, do ineditismo de Libertadores para Felipe Luiz e companhia. Libertadores tem algumas armadilhas, né? O Boto não sabe muito bem o que é. Talvez o confronto doméstico contra o Inter seja bom para o Flamengo. Sim, é um confronto grande e tal, é verdade. Então, o sorteio que a gente viu há pouco. Mas, dá gosto de ver. Aí tá, essa situação, o Mancini tocou um bom ponto. Se você não torce pro Palmeiras nem pro Flamengo, com o Felipe Luiz e com o Abel, você vai ver o jogo do Flamengo e Felipe Luiz, que vai te dar entretenimento, né? Mas desta vez o Palmeiras não tem um elenco inferior ao do Flamengo, é o que ele tá falando. Não, veja, eu acho que muitas vezes o jogo se torna agradável porque o Palmeiras faz acontecer, faz 1 gol, 2, e aí as coisas começam a fluir.
Só que é urgente que esse time entenda o lugar onde ele está agora. Não dá mais para ficar de Robin Hood. É isso. Certo, o Robin Hood se aposentou, e nem de Sargento Garcia, que foi meu ídolo, porque ele facilitava pro Zorro, adorava vinho e amava as mulheres. Então o Sargento Garcia, que foi meu ídolo, não dá mais. Você tem que ser o Zorro agora, filho. Vamos que vamos. Então Diego de la Mancha. Bora, Abelito. Festa. Trabalhar. E